E a nossa mensagem nesta noite, encerrando o mês da família, está ali em Josué, capítulo 24, do verso 14 até o verso 15. 14 e 15. Josué 24, 14 e 15 é a nossa reflexão nesta noite. Famílias fortes permanecem fortes no Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos, os irmãos que estão aqui presentes. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pai, abençoa a Tua palavra às nossas vidas nesta noite. Que o Teu Espírito nos traga santa iluminação, direção do Senhor, para vivermos os Teus propósitos e a Tua vontade. Eu quero lhe agradecer, ó Pai, pela instrumentalidade do pastor Gilson Bifano, pela maneira como o Senhor usou o Teu servo e pela maneira como fomos edificados neste ano. Eu peço também, Senhor, que cada família, ó Deus, cada familiar, possa, ó Deus, também ser contagiado por esse desafio de sermos famílias fortes no Senhor. Dá-nos hoje, ó Deus, da Tua graça para compreendermos Tua palavra e Tua vontade, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, algumas coisas que eu vejo dessa pandemia. Eu vejo 5 coisas desse período. A primeira delas é que essa pandemia nos trouxe uma oportunidade. Tem muita gente temeroso com muitas coisas e enfraquecendo a sua fé, ao invés de perceber a oportunidade que o Senhor Deus nos deu. Essa pandemia nos deu a oportunidade de buscarmos mais a Deus. Amém, irmãos? Não foi uma verdade isso? Nós tivemos menos ocupações, podemos então ler a nossa Bíblia, podemos então fazermos devocionais com a nossa família. Eu, lá em casa, junto com as meninas, nós lemos 5 livros da Bíblia. E olha que bênção foi para nós, com as minhas filhas, lermos 5 livros da Bíblia. Então eu vi essa pandemia como uma oportunidade de crescer no Senhor. Essa pandemia também me mostrou algo muito importante, que não adianta termos todas as informações. Se o Senhor não nos guardar, a Bíblia continua sendo válida. Se o Senhor não nos guardar, queridos irmãos, ninguém vai morrer de véspera. Aprenda isso na sua vida. O Senhor tem um tempo e um propósito para cada um de nós. Essa pandemia só me trouxe uma certeza: Deus continua sendo Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Amém, irmãos? Se o Senhor não nos guardar, em vão é tudo que a gente vai fazer. Se o Senhor não nos guarda, se o Senhor não nos abençoa, é tudo em vão. A terceira lição que eu tirei da pandemia, que eu aprendi nesses dias de pandemia: não se pode comer muito, a gente engorda, divino. O divino não engordou não. O divino não engordou não. Mas esse ponto é só para a gente dar uma risadinha um pouquinho, a gente pensar um pouquinho. Mas eu espero que você tenha aproveitado nesses dias de pandemia e ter almoçado à mesa. Uma das primeiras lives que eu fiz foi falando sobre a importância da mesa. Eu espero que você tenha sentado com a sua família e sentado à mesa e agradecido a Deus e ter feito as suas reuniões nesse período de pandemia, suas refeições com a sua família. E por último, queridos irmãos, eu acredito que nós vimos um número muito grande
de respostas de orações. Amém, irmãos? Quantos aqui viram respostas de orações? Eu vi muitas respostas de orações. Nós oramos pela avó da irmã Marinelli, ela saiu do hospital. Oramos pela vida do pastor Aldimar, ele saiu do hospital. Oramos pela vida do pastor Sócrates, ele foi restabelecido. Foi noticiado, inclusive, lá na Rede Globo, lá do Rio de Janeiro, que ele teve alta. Nós vimos a saída do pastor Aldimar, a igreja dele foi e cantou louvores, o hospital todo parou, foi uma bênção. Vimos Deus operando milagre no nosso missionário lá em Manaus, que está em casa plenamente recuperado. Vimos quantas respostas de oração, muitas respostas de oração. Deus continuando sendo Deus. O que você tem visto? Como você tem enxergado a sua vida? Existem sempre duas oportunidades para enxergar as nossas vidas. Ou nós vamos enxergar a vida como uma grande oportunidade vindo de Deus, ou nós vamos enxergar a vida tendo muitos problemas e muitas dificuldades. Josué, ele teve uma visão. E a visão de Josué foi: nós vamos entrar e vamos conquistar a terra. Lá em Josué 3,5, ele faz uma chamada ao povo de Israel e diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3,5. E o que Josué viu? Ele não viu os gigantes, ele não viu que não poderia vencer. Ao contrário, ele viu que poderia conquistar. Porque Josué, ele fazia parte de um daqueles 12 espias que Moisés enviou para avistar a terra. E no meio daqueles 12 homens, existiam 10 homens que olharam e não enxergaram a oportunidade e as bênçãos que Deus estava dando. Eles viram o quê? Problemas e dificuldades. Você está enxergando o quê para o seu futuro, querido irmão e querida irmã? Você está enxergando problemas e dificuldades, ou você está enxergando que amanhã o Senhor fará maravilhas sobre a sua vida, sobre a sua família? Homens fortes, famílias fortes, são essas famílias que se fortalecem no Senhor, que se santificam no Senhor, porque sabem que existe um Deus poderoso que pode agir e pode intervir sobre a vida humana. Por isso que eu e você temos que ter uma visão de enxergar sempre as coisas pelo ponto de vista de Deus, nunca pelo nosso humano. O nosso ponto de vista, ele é extremamente limitado e condicionado. Somos condicionados pelas nossas emoções, somos condicionados até mesmo pela temperatura. Mas se nós colocamos nossas vidas em Deus, a nossa visão será sempre maior e sempre haverá uma grande oportunidade e sempre poderemos tirar grandes lições de aprendizado, mesmo no meio de dificuldades. Josué então e Caleb fizeram parte daquela jornada dos espias. Só Josué e Caleb viram a terra que Deus havia prometido. Eu creio ainda, irmãos, que Deus está nos mostrando algo maravilhoso no meio dessa pandemia. Está nos mostrando o quanto precisamos uns dos outros. Está nos mostrando o quanto que é importante o trabalho da igreja. Está nos mostrando grandes oportunidades. A Soraya um dia desse estava conversando comigo: Carlos, como que você colocou o nome generosidade? Paulão, a gente nunca distribuiu tanta cesta básica em toda a história da igreja como foi agora, irmão divino. Nós atendemos mais de 75 famílias. E não é o ano da generosidade? Está todo mundo meio apertado financeiramente, mas nós nos desdobramos, nós ajudamos. Semana passada levamos cobertores, casacos, agasalhos, estamos ajudando uma família, são 2 idosos, que eles nem têm condição de ter alimento, eles ficaram 2 dias sem se alimentar, e nós estamos enviando cestas básicas, estamos ajudando.
conseguimos uma pessoa que está ajudando a fazer alimento para eles, porque nós estamos enxergando que somos o povo da fé. Fala comigo, eu sou o povo da fé. Eu não sou um povo incrédulo. Você não pode ser incrédulo. Você não pode achar que as coisas vão piorar. Essa pandemia vai piorar. O Brasil vai piorar. Não, eu não creio assim. Eu creio que são oportunidades. Eu creio que são momentos. O que eu estou avistando não são as muralhas de Jericó. Eu estou vendo que as muralhas de Jericó vão cair. Eu não estou avistando os grandes Enaquins. Eu estou vendo que os grandes Enaquins vão cair também. Como que você está olhando para a sua vida? Olhemos para Deus. Josué no final ele está falando sobre isso, porque Josué percebeu que ele fez parte daquele povo que acreditou, ele e Caleb. Eles entraram, conquistaram, eles passaram o Rio Jordão a seco, eles venceram, tiveram batalhas homéricas, tiveram batalhas, queridos irmãos, que eles venceram simplesmente tocando o seu chofar, simplesmente adorando a Deus. Perceba isso. Houve uma batalha que eles tiveram contra os filisteus, que eles começaram a adorar a Deus de madrugada, e os filisteus, mais de 15 mil homens, vazaram, foram embora, sumiram, porque eles ficaram com medo do exército dos escravos israelitas, que nem habilitados à arte da guerra eles eram. Como que você está olhando para o seu futuro? Queridos irmãos, Josué, nesse final desse texto, ele olha para o povo e ele vê que o povo que viu Deus fazer os milagres, o povo estava se contaminando porque deixaram de olhar para Deus, deixaram de confiar em Deus e começaram a olhar para a vida, para o ordinário, ao invés de olhar para o extraordinário que vem do Senhor. Amém, irmãos? O nosso Deus faz coisas extraordinárias. Quantas coisas extraordinárias! E esse povo começou então a olhar o quê? A olhar simplesmente para os deuses dos egípcios, os deuses dos amorreus. Coisa horrenda, queridos irmãos. Esses amorreus eram nojentos, eram horrendos. Eles pegavam o primogênito, se era homem, eles sacrificavam ao Deus deles. Cortavam ele no meio, e os pais tinham que comer as vísceras, para que então eles tivessem força para as batalhas. Olha que coisa horrível. E o povo de Israel estava se contaminando com essas coisas. Aí Josué então chega na frente do povo e diz para eles o quê? Olha, parem com isso. Eu quero dizer uma coisa para cada um dos irmãos com muito amor e carinho. Paremos de olhar para o nosso futuro de uma perspectiva negra, e de uma perspectiva ruim, de uma perspectiva negativa, de uma perspectiva que não seja uma perspectiva de Deus. Paremos com isso. Olhemos para o nosso futuro que está nas mãos de Deus. Famílias fortes, elas olham para o Senhor. Amém, irmãos? Por isso que Josué toma uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso revela para mim 3 lições da vida de Josué. A primeira delas, queridos irmãos, é um comprometimento com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importam as circunstâncias, serviremos ao Senhor, queridos irmãos. Queridos irmãos, hoje pela manhã eu falei lá em Atos, falando da conversão de Paulo. E Paulo, ele se converteu a Jesus, que é o Cristo, que é o Senhor, que é a promessa, que é o Messias. E agora eu e você estamos vivendo esses dias como sinais da volta de Cristo, e nós então estamos aqui. Mais do que nunca é necessário que nós estejamos de portas abertas, mais do que nunca é necessário que a igreja esteja orando, mais do que nunca é necessário que a igreja tenha comprometimento com o reino de Deus, comprometimento com o evangelho de Jesus Cristo. Não estou falando aqui de coisa religiosa, não. Eu estou falando do seu compromisso com Deus, do seu compromisso com Jesus Cristo, do seu compromisso para que a igreja continue avançando. Queridos irmãos, os nossos programas
todos os dias. Eu já estou com mais de 400 nomes de pessoas que estão pedindo oração, que estão dizendo que ouviram a palavra, ouviram a mensagem. Teve uma pessoa que me ligou e virou e falou assim para mim, assim, foi até estranha a ligação. Oi, é o pastor Carlos? Eu assisti o seu programa. Eu falei, que joia, que Deus te abençoou. Aí ele virou e falou para mim assim, ora por mim agora. Eu olhei, aí eu falei, vou orar então. Aí eu comecei a orar por ele, eu nem perguntei pelo que ele estava querendo, não perguntei o nome dele, comecei a orar, e de repente ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou assim, muito obrigado, era disso que eu precisava. Eu falei, amém, Deus abençoe. E na hora, depois que eu desliguei, que veio na cabeça, eu podia ter pego o nome dele, né, para ligar de novo, porque ele ligou daquele número assim, privado, sabe, divino? Então nem o número dele eu peguei, mas não importa. Não importa. O que importa é que nós estamos tendo a oportunidade de olharmos para a vida da perspectiva de Deus, olhar para o nosso amanhã, sabendo que nós podemos servir a Deus hoje, que essa seja a sua decisão e o seu compromisso nesta noite, porque famílias fortes são feitas com pessoas que têm compromisso com o Senhor, o nosso Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui com Josué, que ele nos ensina, é muito interessante. Ele chama o povo a viver em integridade e fidelidade. Duas coisas que têm faltado muito. Ficou evidente nesses dias, queridos irmãos, que os charlatões que ficam tanto falando de curas e milagres, ficou estampado que essas coisas não são assim. Ficou estampado, muito claro. E eu espero que as pessoas parem então de dar os seus recursos escassos para fazer com essas barganhas da teologia da prosperidade. Ficou muito nítido de que não é necessário fazer isso, queridos irmãos. Hoje me falaram assim, olha, teve uma cidade aí no interior que fechou 7 igrejas. Eu falei, mesmo? Aqui a gente fechou, mas a igreja continuou viva. Amém, irmãos? A igreja continuou viva. A gente continuou orando, a gente continuou fazendo missões, a gente continuou ajudando pessoas. Olha, nesse caminho aí a gente conheceu tanta gente nova, chegou gente nova para a igreja, está chegando gente nova. Você viu, irmão André? O último domingo que veio foi de Deus, viu, Paulo? O último domingo que a igreja estava aberta, estava aqui o irmão André, a irmã Evelyn, a gente se parou, conversou, e aí a gente entrou na pandemia e ficou fechado, e está aí o irmão abençoando a igreja, abençoando o reino de Deus com disposição para servir. Queridos, é tempo de termos comprometimento e de vivermos as virtudes de Deus. Integridade, seja inteiro no Senhor. Fidelidade, siga a sua vida pelo caminho da fé e não pelo caminho da incredulidade, mas pelo caminho da fé. Ah, queridos irmãos, Josué para mim é um grande profeta. Ele não é categorizado como um profeta, mas para mim ele é um grande profeta. Ele é um grande profeta que nos diz claramente o que a minha família precisa, o que a sua família precisa, o que nós precisamos. Esse tempo precisa de homens e mulheres que tenham compromisso com Deus, que tenham integridade com o Senhor, que vivam em fidelidade para com o nosso Deus. Como ele é profeta, como ele é profeta. E como eu e você precisamos ser esses homens e mulheres desse tempo. Como eu e você precisamos ser essas pessoas que vivem com esses 3 princípios maravilhosos que Josué diz. Compromisso, fala comigo. Compromisso, integridade e fidelidade. 3 princípios para aplicarmos nas nossas vidas. Você quer ter uma família forte? Você quer ser uma família forte no Senhor? Uma família que não fraqueja, vindo tempestade, ela está
firme na rocha que é Cristo Jesus? Assuma o seu compromisso hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Andaremos com integridade na obra de Deus. Andaremos com fidelidade para com o Senhor, o nosso Deus. Que nossas vidas, que o nosso coração possa desejar andar cada vez mais com o Senhor, o nosso Deus. Que nós possamos andar com o Senhor cada dia mais. Que Deus te levante como Josué na tua casa. Uma pessoa que vê coisas extraordinárias que vão acontecer no amanhã. Que Deus te nutra hoje com o Espírito Santo dele, com a capacidade de enxergar além. Josué soube enxergar além. Josué, ele viu os problemas. Sim. Mas para cada problema que ele viu, ele falou: meu Deus é maior, amém? Meu Deus é maior. O nosso Deus é maior que o Covid. O nosso Deus é maior do que crise econômica. O nosso Deus é maior do que políticos. O nosso Deus é maior do que ideologias. Aprendamos a ver a vida com os olhos de Josué. As muralhas cairão. Nós venceremos os gigantes. Nós venceremos as batalhas. Se nós tivermos compromisso com Cristo. Se nós tivermos integridade nesse compromisso. Se nós tivermos fidelidade nesse nosso compromisso com Cristo. Que Deus nos dê um restante de ano de vitórias. Se não for de vitórias, elas chegarão, porque nós passaremos por elas. Ah, se eu pudesse escolher uma música, eu ia escolher agora, mas eu não vou fazer isso. Eles já me deram um pito hoje no grupo lá do louvor. Eu vou deixar eles cantar a música que eles escolheram. Mas é aquela música, a corça, né, voando. Aquela música é bonita, né? Não é bonita aquela música? Mas fiquem tranquilos, canta que vocês sabem. O irmão Djalma colocou assim: o pastor Carlos fez uma gracinha com a gente hoje. Mas eu quero te dizer, querido irmão, do nosso privilégio de termos a santa palavra de Deus, de termos a capacidade de sermos instruídos por ela. Assuma o seu compromisso. Diz hoje com toda a fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, vamos colocar nossas famílias no altar da graça do Senhor Jesus Cristo. Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A nossa mesa, nossa despensa, provida de tudo que é bom, que vem do Senhor. Nunca falte para nós e para abençoar tudo que a nossa volta precisar. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Nossa família seja bendita, abençoada
abençoada pelas mãos do Salvador. Nossa herança, nossa descendência, sua terra que nos prometeu o Senhor. Nossa casa tenha paz e harmonia, sons de júbilo, vitória e alegria. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. E quando o inimigo atacar, prosperará. Nossa família prevalecerá. E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá. Nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Amém, Senhor. Fortaleça as nossas casas, Senhor. Fortaleça as nossas vidas na Tua palavra, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que nenhuma arma do inimigo prosperará em nossos lares, Senhor. Mas que o Senhor nos guardará como já tem nos guardado, Senhor. Que nossas famílias sejam famílias benditas cada vez mais no Senhor. Que nossas famílias sejam famílias íntegras cada vez mais no Senhor. Que as nossas famílias sejam cada vez mais fiéis ao Senhor. Que as nossas famílias tenham cada vez mais compromisso com o Teu reino, com o Teu Evangelho. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma os nossos lares, nossas famílias em Tuas mãos. Amém, Senhor Jesus.